Radiação é quase fantasmagórica. É a coisa real mais próxima de uma assombração. Ela é uma entidade sutil, invisível e discreta que pode causar danos de longo prazo no seu corpo. E não só do seu corpo, na verdade. Radiação também pode afetar a saúde dos seus descendentes que nem existem ainda. É o mais próximo de uma maldição familiar que a vida real pode oferecer. Uma maldição induzida por mutações de radiação. E é por isso que esse vídeo existe. Hoje nós vamos explorar e conhecer as coisas mais radioativas do universo. Algumas delas emitem tanta radiação que você não conseguiria sobreviver por perto. Vem comigo. Primeiro nós precisamos entender o básico. O que é radiação? Radiação fundamentalmente é qualquer tipo de energia se movendo pelo espaço. Se carrega energia e está em movimento, é radiação. Mas mesmo com essa definição estando correta, ela é ampla demais. Por isso nós vamos focar um pouco mais nesse vídeo e explorar o tipo de radiação que é mais perigoso para todos os seres vivos, a radiação ionizante. A palavra ionizante vem da ideia de criar íons. Em condições normais, um átomo tem o mesmo número de prótons no núcleo e elétrons orbitando o núcleo. Prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa. A ideia é que o átomo como um todo é eletricamente neutro. Mas é possível que isso mude. Se um elétron absorver energia suficiente, ele pode escapar do átomo. Como resultado, o átomo agora está com um elétron a menos e mais carga positiva do que negativa. Em outras palavras, ele agora é um íon positivo, ou um cátion. Mas um átomo também pode ganhar um elétron e ficar com uma sobra de cargas negativas, se transformando em um íon negativo, ou ânion. Radiação ionizante é justamente o tipo de radiação que carrega energia o suficiente para criar íons e mover elétrons dentro do nosso organismo. Isso significa que a radiação ionizante destrói as moléculas do nosso corpo, o que pode gerar reações químicas que não deviam acontecer, causando uma série de danos à nossa saúde, que vão desde febre, mal-estar, até aumentar o risco de vários tipos de câncer devido a dano direto e indireto no DNA. A radiação não ionizante, em contrapartida, não causa dano molecular direto, mas ela ainda pode ser perigosa. A radiação ultravioleta que o Sol emite é um tipo de radiação que não é capaz de ionizar moléculas, mas que ainda causa danos como queimaduras. Ou seja, diferentes tipos de radiação causam diferentes tipos de dano no corpo humano. E essa é uma das razões pelas quais existem várias formas diferentes de medir a intensidade da radiação. Uma dessas formas mede a atividade radioativa, que basicamente responde à pergunta de quantas partículas de radiação um material radioativo emite. Essa é uma medida física. Ela não envolve detalhes sobre como humanos são afetados por radiação. E outra forma de caracterizar a radiação é através da exposição. A exposição mede quanto a radiação ioniza o ar atmosférico ao nosso redor. Exposição é uma forma de medir a energia total da radiação sendo emitida por um corpo. Dois corpos emitindo o mesmo exato número de partículas, ou seja, com a mesma atividade, podem causar exposições diferentes se a energia das partículas radioativas for diferente. Mas a medida de radiação que vai servir de referência para o que é mais radioativo hoje é a dose de radiação. A dose de radiação mede quanto da energia da radiação foi depositada em um corpo humano. E ela não depende só de considerações físicas puras, mas também de como diferentes tipos de radiação interagem com tecidos humanos. Por exemplo, um dos tipos de radiação são os raios gama, que são luz de alta energia capaz de ionizar moléculas no corpo humano. A radiação gama é especialmente perigosa porque ela consegue atravessar basicamente qualquer material, e é praticamente impossível se blindar dela. Outro tipo de radiação é a radiação alfa, que são núcleos do elemento hélio disparados a altas velocidades. As partículas alfa têm 2 nêutrons de carga elétrica neutra e 2 prótons de carga positiva, e carga total positiva como consequência. A partícula alfa tem uma capacidade bem maior de interagir com as moléculas do nosso corpo do que a radiação gama, justamente porque ela possui carga elétrica. Ou seja, outros fatores sendo iguais, radiação alfa causa bem mais dano no corpo humano do que radiação gama, justamente por ser capaz de interagir com o nosso corpo através de cargas elétricas. Os diferentes efeitos de diferentes radiações precisam ser levados em conta para que a gente entenda o quão perigoso é um material radioativo para um ser humano. E para nossa sorte, mesmo a radiação alfa sendo tão perigosa, ela é muito fácil de ser bloqueada. Qualquer tipo de tecido ou até uma folha de papel é o suficiente para bloquear partículas alfa. Quando você vê alguém naquelas roupas de proteção à radiação em imagens de Chernobyl ou outros acidentes nucleares, a principal função da roupa é bloquear a radiação alfa. Dito isso, qual é a coisa mais radioativa do universo? Só um aviso, vocês vão aprender muitas coisas novas que vão parecer muito estranhas nesse vídeo, tipo o fato de bananas serem radioativas. A primeira coisa que emite radiação
são bananas. Bananas emitem uma quantidade minúscula de radiação, 0,000001 sievert, ou 0,1 microsieverts. Sievert é uma medida de dose radioativa e mede quanta energia foi depositada em materiais biológicos por causa da radiação. Doses a partir de 1 sievert começam a ser bastante perigosas. 1 sievert são 1 milhão de microsieverts. Ou, usando uma escala mais apropriada, você precisaria comer 10 milhões de bananas para receber uma dose problemática de radiação. A curiosidade aqui é que quase tudo emite pelo menos um pouco de radiação. Só existir no mundo faz você receber em torno de 2 millisieverts de radiação por ano, o equivalente a 20 mil bananas. E isso não causa nenhum efeito notável no seu corpo. Tirar um raio-x do seu peito deposita uma dose de radiação de 0,05 millisieverts, 500 bananas, e é um excelente ponto de comparação. Isso equivale a 25% da dose de radiação anual que você recebe só por existir. Um único raio-x não causa danos problemáticos de radiação, mas operadores de máquinas de raio-x são expostos a essa radiação repetidamente como parte do trabalho. E por isso eles precisam seguir protocolos de segurança para evitar danos no decorrer de um ano de trabalho. Com a nossa unidade e referências definidas, nós podemos subir na nossa escala de coisas perigosas. E nós vamos começar por um livro que é basicamente um livro amaldiçoado, o Diário da Marie Curie. A Marie Curie foi uma das pesquisadoras mais importantes da física. Ela fez avanços significativos no estudo da radiação, mas infelizmente ela viveu antes de nós entendermos os perigos da radiação. Por conta disso, seu trabalho não seguia nenhum tipo de recomendação de segurança. Como consequência, ela basicamente espalhou o material radioativo que ela usava por tudo que ela tocou, incluindo seu diário pessoal. Um desses materiais eram átomos de rádio-226, que tem uma meia-vida de 1.600 anos. Ou seja, vai levar mais 1.600 anos até que a radiação do rádio-226 depositado nas coisas que a Marie Curie usava e tocava no dia a dia caia pela metade. Isso significa que o diário dela é um tanto quanto radioativo. Se você lê o diário dela por 1 hora, você receberia 60 millisieverts de radiação, ou o equivalente a 1.200 raio-x ou 600 mil bananas. Isso não é o suficiente para causar danos imediatos, mas se você convivesse com esse diário por longos períodos de tempo, isso com certeza causaria sintomas de síndrome aguda de radiação. Agora, se você realmente quiser sofrer com radiação, eu nunca pensei que eu fosse falar isso na vida. É preciso ser mais enfático e ir para outro lugar que dá toda a impressão de ser amaldiçoado pela radiação: Chernobyl. Depois que o reator de Chernobyl falhou, parte do material radioativo derreteu e se condensou em uma massa extremamente radioativa chamada pé de elefante. Quando ele surgiu, o pé de elefante era um dos objetos mais radioativos do planeta. Ele emitia uma dose de 1 sievert a cada 2 segundos. Pense nisso, 10 milhões de bananas penetrando você a cada 2 segundos. O pé de elefante era tão radioativo que um único